O que somos nós? E por que nós somos o que somos? Eu inicio esse vídeo, esse áudio, com perguntas filosóficas para começarmos a entender o que são os paradigmas da nossa atualidade. E entender que sim, ainda hoje nós carregamos velhos paradigmas conosco, de nosso passado. Vamos entender o que é um paradigma. Paradigma, ele é um modelo de algo. Digamos que ele é um padrão a ser seguido, é um modelo adotado. E esse modelo adotado, ele costuma ser replicado. Vamos de exemplos de paradigmas para a gente entender melhor? Vamos lá. A maioria de nós, quando entramos em um carro, não pensamos em colocar o cinto de segurança, porque isso acontece de forma automática. Por quê? Virou um hábito, né? Simplesmente a gente senta, puxa o cinto e colocamos ele no fecho de segurança, certo? Porém, há mais ou menos uns 20 anos atrás, isso não era um hábito, porque usar o cinto de segurança não era obrigatório e nem importante. As pessoas, elas andavam por aí sem cinto de segurança e no caso de motociclistas também sem capacete. Foi então que em 97, no atual Código de Trânsito Brasileiro, que isso realmente começou a se tornar um hábito. Hoje, todos nós concordamos que esses itens são necessários e são importantes, né, para a nossa segurança. Ou seja, isso aí é o que? Um paradigma, que é o que? Um modelo adotado, um padrão a ser seguido e muitas vezes replicado pelas pessoas. O não usar o cinto de segurança ou não usar o capacete, no caso do motociclista, pois não existia uma lei que determinasse isso até então, as pessoas achavam a prática de não utilizar, no caso, esses itens como uma prática normal e natural. Então a lei veio e quebrou esse velho paradigma. Mais um exemplo. Apenas em 2014, se você entrasse em um restaurante, em um bar, no cinema, teatro, qualquer outro local fechado, a chance de ter alguém fumando lá dentro era bem grande. Mais trágico do que isso era o fumo dentro dos aviões no Brasil, que foi proibido em 98. Ou seja, em apenas 2 décadas atrás, podia fumar em um voo no Brasil. Na época, quando isso foi proibido, muita gente, mas muita gente mesmo, reclamou, dizendo que era invasão de privacidade, que a pessoa tinha que ter o direito aonde escolher, aonde fumar. Hoje, tem lei que proíbe fumar em local fechado por respeito ao quê? Aqueles que não fumam, né? Porque a ciência descobriu que faz mal não só para os fumantes que assim escolheram fumar, mas para os não fumantes. E que aquilo, de certa maneira, incomodava aqueles que não fumavam, né? Ou seja, antes havia o quê? Um paradigma, um hábito. Mais uma vez, a lei veio e quê? E o que fez? Quebrou esse velho paradigma. Ou seja, modelo padrão, modelo adotado e replicado. Vamos mais um. Vamos lembrar agora de um paradigma que infelizmente isso faz parte da nossa história, que traz passagens que com certeza a gente gostaria de nunca ter vivido ou de nunca ter passado por isso, que isso não tivesse existido nem no mundo e muito menos aqui no Brasil, que é a escravidão. Em 1888, a maior parte da população, e quando eu digo a maior parte da população, era mesmo em sua grande maioria, eram a favor da compra e venda de pessoas. Hoje nós concordamos que isso é uma atitude absolutamente inaceitável, ou seja, não é ético, não é moral, não é correto. Só que na época em que a Lei Áurea foi prolongada, muita gente reclamou, principalmente fazendeiros, latifundiários. Eles alegaram que extinguir a escravidão seria um desastre para a economia. Afinal, café, cana-de-açúcar
E outras riquezas aí do Brasil eram produzidas por quem? Pela obra de mão escrava. Então, pra você ter uma noção, um escravo de 18 anos aproximadamente, que era um escravo jovem, custava na época o valor de um carro popular. Ninguém pensava viver sem escravo naquela época. Mais uma vez, a sociedade de hoje enxerga isso, ou melhor dizendo, sabe que é algo que não deveria ter acontecido. Nos dias de hoje é algo que totalmente reprovável e moralmente inaceitável. O paradigma do geocentrismo, ou seja, a teoria de que a Terra era o centro do sistema solar e que os demais astros orbitavam ao redor dela. Em outras palavras, a Terra, ela era a única majestade. A Terra era o grande centro. Hoje nós sabemos que não. Hoje nós sabemos que o centro é quem? O Sol. Isso significa que os astros, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de quem? Do Sol. E que o Sol que é o centro do sistema solar. Desse sistema solar da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Dentre trilhões, dentro de 2 trilhões de galáxias. Isso no universo observável. Ou seja, isso nos faz pensar que a Terra, ela é apenas um grãozinho de areia nesse grande e vasto universo. E ainda hoje existem pessoas que acreditam que a Terra ela é única, que a Terra não é redonda, que é o paradigma da Terra plana. Então, vendo esses exemplos de nossos antepassados, aqueles que nos antecederam, será que o nosso maior inimigo é mesmo o nosso passado? Que afinal, é através dele, no caso do nosso passado, que nós, como seres humanos, nos construímos como sociedade, certo? Analisar como se deu a nossa história como humanos que somos até a data presente é muito importante. E se eu te falar que ainda hoje existem muitos velhos paradigmas sendo praticados por muitas pessoas? Vamos então falar dos paradigmas dos tempos atuais? O banho. Quantos banhos você toma por dia? 1 banho, 2 banhos, 3. Há lugares que tomam banho 1 vez por semana. Acontece muito na França. E aí a gente lembra dos perfumes franceses com fragrâncias fortes. Acontece na Finlândia, em Braga, na época de frio, em Braga, em Portugal, porque Braga fica no norte de Portugal. Então, banho é um paradigma, modelo, hábito a ser adotado e replicado de acordo com a cultura de cada sociedade nesse exemplo em questão. Consegue perceber que isso são paradigmas? São formas de entender as coisas, são formas de ideias adotadas e que muitas vezes, em sua grande maioria, não por nós mesmos, mas pelos outros. É aí a chave da questão em que eu quero chegar. Senso comum. O que é esse senso comum? Senso comum é aquilo que é aceito por todos, sem questionar, sem indagar, sem perguntar a razão disso ou daquilo. É o verdadeiro comportamento de manada. Já ouviu falar? Comportamento de manada são as situações em que os indivíduos em grupo reagem todos da mesma forma. E embora não exista uma direção planejada. Em outras palavras, é a Maria vai com todas. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Lembra desse ditado? O comportamento de manada é essa tendência das pessoas de repetirem ações feitas por outras pessoas. Um faz, também vou fazer. Muitos estão indo ali para aquela direção. Eu também vou para aquela direção. Mas sequer perguntou para si mesmo
se aquela direção que a maioria está indo é a direção correta. Então, quando alguém fica olhando, digamos nesse exemplo, né? Quando alguém fica olhando fixamente para um ponto, para um determinado ponto, é quase automático que você acabe olhando também. E não só você, como eu, e como as outras pessoas à nossa volta também. Isso acontece com nós, seres humanos. Senso comum é a forma de entender, é a forma de pensar sobre algo que todos fazem da mesma forma. O senso comum, ele costuma se concretizar através da repetição cultural. Mas será que isso é inquestionável? Será que isso é o mais correto? Você lembra da brincadeira do telefone sem fio? Eu brinquei muito dessa brincadeira na minha infância. Vamos lembrar ela. Onde o primeiro da fila fala o quê? Uma palavra ou uma frase e vai percorrendo, sendo dita na orelha dos outros coleguinhas, até chegar no último e ele tentar acertar a palavra. Lembrou? Pois é. Quase sempre o coleguinha que está lá em último na fila, ele não conseguia dizer a palavra ou a frase corretamente. E por que isso acontecia? Porque no meio do caminho, os coleguinhas que recebiam a informação, ou porque não ouviram direito o que estava sendo dito, ou porque muitos mentiam sobre o que foi de fato dito para zoar a brincadeira, ou simplesmente porque quando uma informação ela é passada por muitas pessoas diferentes, ela se torna variada. Isso não acontece, e muito, nos tempos de hoje. É o famoso disse que disse, né? Ou disse que o fulano disse, que ciclano disse, que Beltrano disse que eu estou dizendo. A informação no meio do caminho, por aqueles que recebem, ou porque não ouviram direito, ou porque não interpretaram o que aquilo realmente estava sendo dito, pois afinal há várias formas de percepção de entendimento, ou porque haviam pessoas no meio do caminho que aumentaram ou distorceram completamente a informação, propositalmente muitas vezes, ou seja, de forma pensada. O senso comum, ele aceita o paradigma sem questionar. É o famoso pensamento popular, né? Que a gente ouve falar por aí. Ah, mas por quê? Ah, porque sim. Que eu nasci assim, vou morrer assim. Gato preto dá azar. Ah, depressão e frescura. Toda mulher nasceu para ser mãe. E essa, manga com leite é uma mistura mortal. Por muitos anos eu não bebia manga com leite, acredite. Até descobri que isso era um mito. Né? Ah, é porque Deus quis assim. O senso comum, ele vai aceitando as coisas sem questionar. Verificar se aquilo é verídico, se de fato é uma verdade ou não. Simplesmente a gente aceita a ideia pronta. Só que aí é onde que mora o perigo. Construir uma sociedade não pensante. Um grande exemplo disso é a sociedade de consumo, que inclusive gravei um vídeo sobre esse assunto que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E está aqui no meu canal, Tabata Luz, ou seja, com 2 Es no final, Tabata Luz. É assim que você poderá encontrar o canal aqui no YouTube. E aproveitando a oportunidade, se você está gostando, já deixa aí para mim o seu like, clica aí no gostei. E também se você gosta de conteúdos de espiritualidade, conteúdos de história, filosofia, psicologia e conteúdos similares, já se inscreve aí no canal. E também não esqueça de tocar o sininho, que assim você estará recebendo conteúdo em primeira mão toda semana. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu dedico a minha vida a estudar o conhecimento espiritual,
o comportamento humano, as formas sociológicas, psicológicas, enfim. E você, fazendo isso, estará me ajudando com a minha missão de vida, que é levar consciência ao maior número de pessoas. Quando você se inscreve no canal, quando você curte, ou seja, deixa aí o seu like, o YouTube ele entende que o conteúdo é bom e a plataforma divulga para mais e mais pessoas. Então fica aqui o meu pedido, curta o vídeo, se inscreva, toca o sininho caso queira comentar, ficarei muito feliz em responder o seu comentário. Bem, voltando então à linha do pensamento sobre o senso comum, de que ele aceita, o paradigma sem se questionar e que aí que mora o perigo, nascendo uma sociedade não pensante, e vamos utilizar como exemplo a sociedade de consumo. No meio de tudo isso, nós trabalhamos feito condenados para tornar o sistema o quê? Mais poderoso, para tornar um sistema mais rico. E quando a gente chega no mercado, nós percebemos que tudo aumentou, menos o nosso salário. Então, não pode ter seres pensantes. Queremos ter pessoas distraídas, sejam obedientes. Não pode ter pessoas que questionem, não podem ter pessoas que façam indagações, porque isso não é bom. Entende que o sistema quer que a gente compre a todo custo? Ah, mas eu não preciso de uma escada com alumínio aeronáutico. Que nada! A que você tem aí já não te serve mais não. Você tem que comprar essa aqui agora. Entende como funciona? E à medida que nós vamos comprando esse bando de besteiras, nós estamos gastando tempo de vida. Porque quando você compra alguma coisa, você não está pagando com dinheiro não. Você está pagando com o tempo de vida que você gastou para conseguir aquele dinheiro. Essa é uma frase de José Mujica. E para comprar aquele produto, aquele bem, o seu tempo de vida, ele não cai na sua conta todo dia 5 não. Entende? Entende? Então, quanto mais alienados, quanto mais sociedade alienada tiver, melhor. Volto a fazer as perguntas lá do início do vídeo. O que somos nós? E por que nós somos o que somos? O senso comum, ele costuma gerar paradigmas errantes. Só que o problema é que esses paradigmas errantes, essas percepções, elas distorcem a verdadeira realidade das coisas. E à medida que elas vão crescendo, elas vão se enrijecendo. E à medida que elas se enrijecem, elas vão se solidificando. E nós vemos verdades serem sobrepostas. Já ouviu as seguintes frases? A minha verdade é melhor que a sua, porque eu estou certo sobre esse paradigma e você está errado. Meu ponto de vista é o mais correto e ponto. A minha verdade é única. Podemos perceber que muitas pessoas que falam ou pensam dessa maneira, já percebeu que são pessoas que desconhecem? E se a gente perguntar a elas por que o ponto de vista delas é aquilo, elas não saberão nos dizer. Ah, e aí que entra, né? Aquela frase, é porque fulano disse, que Beltrano disse, que ciclano disse e eu estou dizendo. Mas se perguntar, você pesquisou, foi a fundo no que você está falando? Faz sentido? É verídico? É verdade de fato? A gente vai escutar um cri, cri, cri. E à medida que esses paradigmas
né, dessas percepções, sem questionamentos, sem perguntar se de fato faz sentido, né? Ou porque somente abraçamos uma ideia pronta de alguém. E essa ideia pronta, sem se questionar, fazer descer goela abaixo, literalmente goela abaixo, nós estamos criando dogmas. E o que é o dogma? O dogma, ele é apresentado como certo, apresentado como indiscutível, apresentado como verdade inquestionável e como tal deve ser aceito por aqueles que ali estão, ou melhor dizendo, por aqueles que seguem, por aqueles que praticam aquilo que se é apresentado como verdade sem se questionar. Nós utilizamos muito esse termo, dogma, para se referir às crenças de alguma religião. Porém, aqui vamos tratar num sentido mais amplo, até porque nós podemos observar isso em todos os campos da nossa vida. Quando o dogma ele está estabelecido, e seja ele qual natureza for, ele é um paradigma que se consolidou e se autodeclarou inquestionável. E quando há pessoas interessadas em pensar de forma diferente, que perigo, hein? Esse cara aí pergunta muito. Esse cara aí questiona muito. Mas se não for assim, já pensar em estudar história, o conhecimento, buscar de fato, se essa crença, se esse costume, se esse hábito, enfim, se isso é o melhor? Ou seja, quando novas ideias encontram o paradigma, nós temos o quê? Nós temos um choque. Vemos nascer uma crise. Porque quando novas ideias surgem, novos hábitos surgem, acontece a evolução. Quando procuramos o conhecimento das coisas, nos deparamos com a crise de nossas crenças que nos impuseram, nos fazendo acreditar que aquilo era uma verdade, que não deverá ser questionada. Estabelece então diante de nós o que? Um desafio. Porque muitos de nós estamos na nossa zona de conforto. E por que a crise acontece? Porque faz o sujeito pensar. Faz o sujeito procurar, questionar, analisar, e para muitas pessoas isso é um grande desafio. E todo desafio nos pede uma postura, nos pede uma definição. E essa postura pode nos levar a um processo de introspecção, pode levar a um processo de superação. E no momento em que nós vivemos esse processo de introspecção, ou seja, o processo do autoconhecimento, e o processo de superação, ou seja, o conhecimento de fato, nós atingimos o que nós chamamos de progresso e evolução. Você já percebeu que há algumas pessoas que seguem em frente e outras pessoas que parece que têm o freio puxado? Porque algumas pessoas conseguem fazer a diferença no mundo. Porque algumas pessoas nos inspiram, pois elas saíram do senso comum. Porque elas quebraram velhos paradigmas impostos à sociedade. São as novas ideias que geram a grande transformação, que geram um novo, novas ideias, que são essas novas engrenagens encaixadas ali que começam a mexer a coisa, entende? São essas novas ideias, que são essas novas engrenagens das mudanças, do conhecimento, do acordar, do despertar de anos adormecidos. Você sabia que quando criaram o primeiro fax,
e quando ele foi gerado pela primeira vez, juntou assim toda uma equipe de engenharia ao redor da máquina e começou a sair o papel. Um desses engenheiros disse assim: esse papel foi colocado lá na Alemanha e está saindo aqui agora. Primeiro fax. Uau! Oh! Paradigma. Esses caras fizeram uma espécie de celebração para o primeiro fax, para a chegada do primeiro fax. E hoje, conversar com uma pessoa que está do outro lado do planeta por um aparelho de tela fina, que é o celular, é possível? Pois é, há décadas atrás, não. E seria impossível imaginarmos isso naquela época. A verdade era indiscutível. Ah, imagina! Como assim eu posso conversar com outra pessoa do outro lado do planeta através de um objeto? Indiscutível. Até se atingir o conhecimento, a evolução e saber que certas verdades, certos dogmas, senso comum, sim, são discutíveis. Até aqui, a sua cabeça, a sua mente, o seu cérebro já explodiu? Se ainda não explodiu, ele vai explodir agora. Vamos utilizar a analogia, esse exemplo tão famoso, que é o exemplo de Platão, o mito da caverna. Você lembra? Nós estudamos isso no colegial. Se você nunca ouviu sobre o mito da caverna, é o seguinte: vou utilizar aqui uma linguagem mais narrativa para ficar mais dinâmico. Era uma vez, havia um povo que por uma razão qualquer nasceu e viveu gerações e gerações dentro de uma caverna. Presos dentro dessa caverna, eles estavam acorrentados de frente para uma parede. Atrás desses caras havia uma fogueira que projetava sombra na parede, de forma com que a única coisa que eles viam eram essas sombras e acreditavam que aquilo era real. Eram sombras projetadas na parede da caverna e eles morriam de medo dessas sombras, pois achavam que eram monstros e iam ser devorados. E essa era a vida deles, suas vidas inteiras. Passaram-se gerações e gerações que nasceram e morreram, sempre olhando para essas paredes. Até que um dia, um deles conseguiu se soltar dessas correntes. E quando ele se solta dessas correntes, ele vira para trás e vê que aquelas sombras não são monstros, e sim apenas uma fogueira. Com muita coragem, com muita bravura, ele assume a postura de investigar, de argumentar. O que será que há fora dessa caverna? Então ele avança para um processo de expansão da consciência. Ao chegar na saída da caverna, ele descobre que o mundo é muito maior do que aquela simples parede com as sombras projetadas. Que aquilo não passa de ilusão, a famosa chamada Matrix, das quais todos tinham medo. Fora da caverna, ele descobre um novo mundo, uma nova realidade. Ele descobre cores, ele descobre o tempo, o clima, o céu, a chuva, o vento. Ele descobre os oceanos. O ar não é rarefeito, o ar é puro. Ele descobre a liberdade, a plenitude da vida. Ele descobre o conhecimento das coisas. Animado,
Então ele decide voltar até a caverna para contar a seus companheiros que ficaram por lá, para contar para eles o seguinte: olhem, o mundo não é somente essa parede aí não. A vida real está lá fora. Isso que vocês estão vendo aí é uma miragem, é uma ilusão. Pode parecer verdade, mas não é. E mesmo ao adentrar na caverna, vendo sua própria sombra sendo projetada na parede e mostrando a seus companheiros que aquilo era somente uma sombra de seu corpo e que também aquelas outras sombras era apenas uma fogueira, para sua surpresa, os companheiros que continuavam presos ali se recusaram a ouvi-lo, chamando-o de maluco, porque já ficaram com medo antes mesmo de escutar a verdade. Este é o famoso mito da caverna, escrito pelo filósofo grego Platão. Vivemos numa grande matrix. Eu acredito que no futuro as pessoas elas vão olhar para trás e vão entender que certos paradigmas hoje nos atrasaram como humanidade, que a nossa evolução poderia ter sido diferente, assim como os exemplos que eu citei aqui, como o da escravidão, por exemplo. A sociedade daquela época, eles achavam correto a escravidão. Hoje, com maior entendimento, com maior maturação das coisas, com maior esclarecimento, nós sabemos que aquilo não deveria ter existido nunca. Foi algo desastroso na nossa história. Eu acredito que no futuro as pessoas vão olhar e ver que o fim de vários paradigmas poderiam ter tido fins muito mais rápidos do que a gente tem passado atualmente na nossa sociedade. E então, por onde começar? Comece por você. Se solte aí dessas correntes que te aprisionam. E como diria Bob Proctor, filósofo e autor do livro best-seller do New York Times e um dos colaboradores do filme documentário O Segredo, mude seus paradigmas. Ou seja, escolha uma crença que limita, que perturbe você. Analise, questione, investigue e veja se essa crença, se esse costume, se esse hábito, ele de fato, ele é verdadeiro. Busque o autoconhecimento. Determine novas ideias para sua vida, novas engrenagens. Assim você vai estar contribuindo para criarmos um novo futuro, um mundo melhor, sem velhos paradigmas. Porque novas ideias, elas são poderosas engrenagens, engrenagens de transformação. Conhecimento é progresso e evolução. Seja essa evolução. Se transforme e transforme o todo.